Halpem, Baixa Pá, Baixa Reimê. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Na cidade de vocês, na aldeia de vocês, espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo aqui no canal Anarandá Guarani Kaiowá. Fiquem à vontade para vocês sugerirem temas, para você deixar aquele like, deixar o comentáriozinho que eu vou passar, depois deixar o coraçãozinho para todos vocês. Você que está caindo no canal de paraquedas ou acidentalmente, você caiu no lugar certo, né? Você está onde? No canal da Anarandá Guarani Kaiowá. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia, sou professora de idioma guarani, sou conhecida como Anarandá. Nesse canal que você acabou de entrar, aqui eu tô abordando temas sobre diversidade culturais, língua materna e também música. Música? Sim, exatamente, música. Pra quem não sabe, eu sou cantora e compositora, só que eu sou MC, eu sou rapper. Então, nós aqui sempre tô trazendo pra vocês música, língua materna e diversidades culturais. Aqui vocês vão aprender comigo um pouco de cada coisa. É nóis! Já vai compartilhando com seus amigos, com certeza eles estão procurando o canal aqui assim como o meu canal, Anarandá Guarani Kaiowá, porque aqui vocês vão rir, aqui vocês vão dialogar, aqui vocês vão ficar comigo até o final, disso eu tenho certeza. Então já recebe o meu abraço carinhoso na sua cidade, na sua aldeia, no seu país que você está me assistindo. Beijinho pra vocês. Não vai cair, hein? Essa força aqui, ó. Abraço forte. Bom, acho que eu tô falando demais, né, gente? Bom, esse vídeo esse vídeo é um dos meus inscritos e também que me segue lá no Instagram. Quem não segue, galera, vai seguindo, eu vou deixar aqui pra vocês. Ó, corre lá, me segue. A gente vai conversando no direct. Nós. Esse vídeo é da minha amiga Sara. Um abraço, Sara, minha amiga linda, maravilhosa. Sara, ela diz que morava na cidade natal. Ela falou assim: boa noite, Anarandá. Ela mandou numa noite. Falou assim: eu gostaria muito de saber, né, sobre como o mundo foi criado segundo as visões do Guarani Kaiowá, quem são os deuses, né, que vocês acreditam e quais são os rituais mais importantes. Essa é a dúvida da minha amiga Sara. Sara é da cidade de Natal, mas atualmente ela mora onde? Diz aí. Onde que ela mora? Austrália! Gente, meu vídeo tá chegando aonde? Em Austrália! Gente, eu tô famosinha! Meu vídeo tá se espalhando pelo mundo! Ai, acho que eu vou chorar. Sério, gente. Ai, eu tô feliz, gente. Muito, muito obrigada a todos vocês que sempre acompanham o meu canal. Eu tô até emocionada, ó, pra quem me conhece. Ai. Gente, eu tô muito feliz, de verdade. Muito obrigada, Sara. Você e seus familiares que sempre acompanham o canal Anarandá. Hoje eu tô muito, muito feliz que você está aqui comigo, me fazendo companhia. E vocês também, né, galera do Brasil? Você, meu parente indígena, de outra etnia também, que sempre me acompanha. Muito, muito obrigada. Aqui estamos juntos, firme. Parente ajuda parente. Então você já vai compartilhando aí com a galera também, para estar aqui no canal. É nóis. Vamos lá? Sim. Então, no geral, hoje eu vou falar sobre religião, parte 2, envolvendo as perguntas da minha amiga Sara, né? Como foi criado o mundo, né? Segundo a visão dos Guarani Kaiowá.
quem são o Deus, né, que eles acreditam, né? Já falei no outro vídeo e eu vou falar de novo e vocês vão me ouvir. E o último é: quais são os rituais mais importantes dos Guarani Kaiowá? E vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre como o mundo foi criado segundo as visões dos Guarani Kaiowá. Vamos lá? Você tá preparado? Hoje a aula vai ser um pouco longo, tá? Então você tenha paciência, pega a sua aguinha ou deita na sua caminha. Deixa eu deitar com você. Opa, você, eu falo no celular, tá, gente? Tá? Não ficar pensando mal. E você vai me assistir, ó, bem bonitinho. Ai, brincadeira. Então, primeiro eu vou falar sobre como foi criado o mundo segundo os Kaiowá. Nossa, eu já falei várias vezes, eu nunca falo. Bom, segundo, essa é da maneira como eu sei, né, que foi passado em geração, e se você sabe, parente, de uma outra forma, vai comentando aqui, ó, vai deixando seu comentário, tá? E assim a gente vai seguir junto, firme, forte. Segundo os Guarani Kaiowá, como que o mundo foi criado? Será que alguém já registrou em artigo? Ou será que a Narandá vai falar pela primeira vez aqui no YouTube pra galera? Ó, se você nunca ouviu e você tá ouvindo só aqui no canal da Narandá, depois que você fizer um trabalho, um artigo ou alguma coisa, ó, bota meu nomezinho ali do canal, ó. Canal www.youtube ponto Anarandá Guarani Kaiowá, entendeu? Segundo, entendeu? Assim vocês vão me ajudar e eu ajudando vocês também. Então, vocês podem fazer isso quando vocês forem pegar o vídeo daqui do canal. Haha, vou ficar muito feliz. Seja ela trabalho de escola, algum lugar. Mas vai deixar o meu linkzinho para muitas pessoas me conhecerem também. Segundo os Guarani Kaiowá, nós temos, né, a criação. Como que aconteceu essa criação do mundo, segundo os Guarani Kaiowá? Para nós, né, Guarani Kaiowá, para o mais antigo, né, que são os anciãos da comunidade, eles acreditam que Deus, né, sempre existiu. Só que ele tem muito poder. Ele pode se transformar em plantas, ele pode se transformar em animais, ele pode se transformar em água, ele pode se transformar em ar, tá? Então, como ele tem todo esse poder, né, do grandioso, ele fez o indígena, que somos nós, Guarani Kaiowá. E segundo o Guarani Kaiowá, nós fomos o primeiro, né, que ele fez, né, até se multiplicarem, entendeu? E há muito tempo atrás, Deus, que é Tupanhanderu, ele sempre faz teste com sua criação, né? Ele sempre ensina a humanidade como deve viver. Quem são a humanidade? Nós indígenas. E sempre eles tiveram uma pequena prova, um teste, né, para eles passarem, né? Todo dia são testados pelo Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Deus Tupã, reuniu todos os animais que ele criou em volta de um rio, né? Um rio, riacho, na verdade, onde separa o indígena e os animais. Outro lado do rio estava indígena e outro lado o animal, né? As aves, mamíferos, insetos, tudo que você imaginar. E ali chamou a criação, que são indígenas, para passar por um teste. E esse teste, gente, é muito simples. Como é esse teste, né? Eu não sei dizer, né, como exatamente ele criou esses animais e pessoas. Eu já fui sabendo, né, desse como que aconteceu, que eu vou contar a partir de agora para vocês. Nesse teste, Deus Tupanhanderu
falou para o indígena: a partir de hoje, agora, nesse momento, vocês vão fazer uma prova. E essa prova é muito simples, porque eles já passaram muitas provas mais difíceis. E falou para eles assim: vocês vão mergulhar nesse rio e vão chegar até os animais. E não era rio enorme assim, era um pequeno, tipo um córrego assim, que raso, né? Vocês vão passar até chegar aos animais e buscar o animal que vocês escolheram. Aí alguns indígenas riram, hahaha, mas como assim? Mas essa prova é muito fácil, qualquer um pode fazer, sabe? Aí então faz, Deus falou para ele. Aí ele falou assim: não, mas eu não vou, eu vou se o tal fulano ir aqui do meu lado, né? Não, eu vou ir se o tal fulano ir, que tá aqui do meu lado, sabe? O outro foi passando. Aí todo mundo tava indeciso aí, né? Toda a criação que ele fez de humano, que o indígena, né? Que tinha lá, indígena era tudo, era tudo igual, assim, não tinha negro, não tinha não indígena. Então, o cara, né, o indígena que tava assim do lado, ele foi. Ah, então eu vou. Só que ele brincou. Como que ele brincou? Ele foi, né, fingindo que vai entrar na água, molhou só os pés até o joelho, entrou e voltou para trás. Quando ele entrou na água e voltou para trás, a cor já mudou, né? Como nós somos na atualidade, assim, tem a pele mais clarinha, né? Não é clarinha que fala, parda, né? Eu não sei se a palavra certa é parda, mas essa cor aqui, ó, meio avermelhada. Aí ele falou: nossa, como assim? Eu não mudei, como assim? Eu fiquei nessa cor. Daí ele foi, molhou de novo assim, não conseguia sair, voltou para trás. Aí o outro ficou curioso, né? Ah, então já que isso aí não é nada, agora eu que vou. Aí o outro indígena que tava do lado, ele fingiu que ia também entrar na água. Quando entrou na água, assim, na verdade foi para entrar, ele só colocou a mão. Tipo, só fez assim, ó, mexendo, brincando na água. E voltou para trás. Aí quando voltou para trás, ele fez assim com a mão e passou no rosto. Quando passou no rosto, o que aconteceu? A cor, a pele, o corpo mudou. E esses são quem? Os negros. Porque o objetivo do Tupanhanderu é que todos que estavam ali pudessem atravessar o outro lado do rio, como eles foram brincar, né, com Todo-Poderoso. Aconteceu isso, né? E quem que nem tentou entrar na água por causa que ficou com medo? O não indígena. O não indígena, ele nenhuma vez ele quis entrar na água, entendeu? Porque ele falou: ah, eu não quero, eu não vou entrar nessa água é muito gelado. Se eu entrar ali, eu não sei o que vai acontecer com o meu corpo. Olha só, ele falou da primeira pessoa, ele entrou nessa água, olha como ficou a cor. Aí, olha para esse cara, ele entrou também, como ele ficou. Olha só, a pele dele ficou escuro, sabe? Ele já ali começou a questionar. Por que está acontecendo isso? Então, ele desafiou já o Deus Todo-Poderoso. Então, na atualidade, como a gente tem indígenas, negros e não indígenas, né? Então, assim que aconteceu essa divisão, por uma simples teimosia, né? Então, segundo a história dos Guarani Kaiowá, nós não podemos ser muito teimosos, né? Quando o líder, né, mandar pra gente, a gente tem que obedecer. Por isso que na maior parte das aldeias, sempre tem o líder que comanda. Então, nós Guarani Kaiowá somos muito
como é que é? Somos muito o que depende do líder, porque a gente acredita em quê? Nesse início, né, que aconteceu há muito tempo atrás, que afetou a humanidade como está nos dias atuais, tudo dividido. Assim, né, quando Deus viu que os indígenas, os não indígenas, os negros, não queriam mais continuar a fazer a prova, Deus falou, então a partir de hoje vocês vão ficar nessa cor. E cada um vai ter o seu modo de viver. Já que vocês estão em conflito aí, quem que vai entrar na água, quem não vai entrar. Então a partir de hoje vocês que vão decidir quem vai mandar em quem, sabe? Daí que começou a divisão. Essa é a parte de como que foi criado, né? Como teve as pessoas, a humanidade no mundo. Então essa é a pergunta que eu respondi aqui resumidamente para Sara, né? Agora a segunda pergunta, né? Em qual Deus que eles acreditam, né? Bom, tem um Deus Tupã, como eu já falei, que é o criador de todas as coisas, que ele pode se transformar em água, solo, seres humanos, animais no começo. E quando aconteceu isso, o Deus Tupã, ele deu poder, né, para cada planta, animais, para os seres humanos, que somos nós, para ter o semideus, né, que pudesse cuidar, para ser guardião daquele povo, do animal, da planta, entendeu? Por isso que a religião do Guarani Kaiowá é a natureza, tá? Porque está ligado à espiritualidade. Então, a partir disso, Deus deu semideus, né, para esses animais, as plantas e também tudo que está ao nosso redor. Então, não sei se vocês entenderam bem, nós temos Deus das plantas, Deus dos animais, nós temos o nosso Deus, que é o anjo da guarda, né, que cuida da gente, que nos orienta, que está ligado a quê? A energia das plantas, dos animais, das águas, do ar, do vento, tá? E é isso, que são os deuses que o Guarani Kaiowá acredita, que tudo está ligado ao espírito, o espírito da natureza, da mãe terra, tá? É isso, falando aqui resumidamente. E a terceira, qual que era a terceira? A terceira é qual é o ritual mais importante para os Guarani Kaiowá. Tudo são importantes pra gente, os rituais. A mais praticadas na atualidade é o batismo do milho branco, né? Como que acontece esse batismo? A gente faz o batismo, né, desse milho, como o povo Guarani Kaiowá faz, porque acredita que é para proteger, né, o alimento, né, que a gente está consumindo. Que se não fizer isso, esse milho pode virar tipo uma maldição, que pode matar tipo criança engasgado, idosos. E em Guarani é pantã, e catune ou pantã mitame, ou cunhacaraípe, né? Então esse milho pode fazer mal à família de alguém, tipo matando engasgado, uma criança ou uma idosa, tá? Se não fazer esses rituais, segundo Guarani Kaiowá. E também para abençoar a colheita, as plantações, né? E muitas colheitas que virão, né, depois disso. E essa é a mais importante. O segundo é o batismo de nome. É muito importante. Se alguém te der o nome indígena, você tem que honrá-lo. E se você não honrar esse seu nome, isso pode que acaba te deixando tipo no azar, tendo azar. Você sempre tem que honrar, tipo protegendo, né, aquele povo. Se você não é indígena e recebeu o nome indígena, você tem que, a partir do momento que você receber, você sempre tem que proteger aquele tal povo que te deu um nome. Por exemplo, se você recebeu o nome do indígena Guarani Kaiowá, então aquele povo é o seu povo preferido, digamos assim. É o que te honrou, que te deu nome.
Então, assim que acontece. Então, por isso o batismo de nome é muito importante. E nós temos também o batismo de criança, tá? Para a criança crescer bem, para ter saúde boa, né? Para ser saudável futuramente, para não ser uma pessoa melancólica, para ser aquela criança forte, durona, durão. Então é isso. Como eu não sou criança, mas já fui. Mas eu participei desses rituais, né? Fui batizada, recebi nome bonitinha e hoje eu estou aqui como Urandá, Cunhapotirori. Então é isso, espero que eu tenha ajudado a responder a pergunta da minha amiga Sara e os demais pessoas que sempre me mandam mensagem perguntando sobre isso. Se vocês quiserem saber mais, o que eu tô falando aqui é bem resumido, vocês podem ser meu aluno, tá? Vou deixar aqui o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo e eu vou cobrar bem baratinho a aula, tá? É isso, fique com Deus, espero que tenha ajudado de verdade e me conta aqui nos comentários se você já sabia, tá? Se você já sabia a respeito disso. Você, parente que tá me assistindo, se você sabe de uma outra forma, é bom a gente ir compartilhando as ideias. E comenta aqui também. Eu vou amar receber a opinião de vocês. E se vocês não gostarem de mim também, vou ficar triste, mas assim, não pra sempre. Se uma não gostar, lógico que vai ter várias pessoas querendo ouvir e querendo me aplaudir. É nóis. Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem na cidade de vocês em paz, na aldeia de vocês, no pai de vocês e se cuidem. Próxima segunda-feira eu estou de volta. É nóis. Vou deixar aqui minhas redes sociais. Me segue. Tchau.